A quinta trombeta. As trombetas são uma expressão da justiça e misericórdia de Deus. Na primeira, houve saraiva e fogo misturado com sangue, queimando a terça parte das árvores e a erva verde. Na segunda, foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo, matando a terça parte das criaturas marinhas e destruindo a terça parte das embarcações. Na terceira, caiu do céu uma estrela ardendo como uma tocha, chamada Absinto, sendo envenenada a terça parte dos rios e das fontes, tornando as águas amargas e morrendo muitos homens por isso. A quarta, foca os astros celestes. Agora os juízos se voltam diretamente para os homens que são atingidos no seu corpo físico. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Lu, muito prazer estar recebendo você aqui. Por favor, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva, deixe um comentário e compartilhe com mais 3 pessoas. Apocalipse 9, do versículo 1 ao 5. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela do céu cair na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então nós vemos aqui neste versículo, ele fala de uma estrela que do céu caíra sobre a terra. João falara sobre isso em Apocalipse 12. Aqui a estrela caída é Satanás, que recebe permissão para desencadear um ataque infernal sobre os homens. Ele não tem a chave lhe é dada. E seguindo aqui o versículo, ele fala, e abriu o poço do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. João descreve a ação de enxames de demônios, mas aqui nós podemos ver, eles não podem causar dano à vegetação, eles não podem causar dano aos selados de Deus e eles não podem matar, eles só podem atormentar por 5 meses. Aqui fala, foi-lhes permitido que por 5 meses os atormentasse, no versículo 4 ao 6. 5 meses era a duração de uma praga de gafanhotos. Os demônios atormentam os homens com a consequência de seus pecados, culpa, vergonha, remorso, relacionamentos destruídos, decadência, vazio, desespero, violência, calúnias, enfim. Vamos ver a aparência desses gafanhotos. Eram semelhantes, aqui como fala no versículo, eles tinham cabelos de mulheres, couraças como de ferro, asas como ruídos de carros como carro de combates, caudas semelhante a escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Vamos ver aqui Apocalipse, versículo 8 e 9. João quer dizer, claro, que não está falando de meros insetos. Apesar da ação dos demônios ser terrível, Deus mostra misericórdia protegendo os justos e limitando a aflição dos ímpios. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era seu nome Abaddon e em grego Apolion. O hebraico Abaddon e o grego Apolion significam destruição. O chefe dos demônios, o anjo do abismo, o próprio Satanás. Satanás é um anjo caído. Além das catástrofes naturais, a decadência moral e espiritual. O fim dos tempos também será uma época de decadência e dor. Mas os cristãos serão poupados dessa aflição, porque vivem em santidade e porque nos servos de Deus o maligno não toca. Em 1 João 5,18 fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aqui a quinta trombeta simboliza o poder destruidor e atormentador. O primeiro ai. Os juízos intensificam-se cada vez mais.
Até este momento, o julgamento atingiu os homens de forma indireta. A partir desta trombeta, podemos observar uma mudança neste aspecto, e os juízos passam a atingir os ímpios e os incrédulos de forma direta, ou seja, eles passam a sofrer em seu próprio corpo os resultados de sua conduta sob a forma de doenças, pragas, até mesmo em morte, como veremos na quinta e sexta trombeta, e também nas taças. Nos dois primeiros versículos é possível identificar a origem dos agentes do juízo desta trombeta. Vamos ver. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ao soar a quinta trombeta, João vê um novo personagem entrar em cena, um personagem que até o momento não havia aparecido nas revelações proféticas. Este personagem tem uma estreita associação com o personagem provocador dos juízos da terceira trombeta. Afinal, os dois são estrelas que caem do céu, ou seja, demônios. Importante observar que são dois personagens distintos, compartilhando apenas a mesma origem e natureza, e isso evidencia-se no fato de possuírem diferentes nomes. A primeira estrela caída chamava-se Absinto, e esta agora, da quinta trombeta, é identificada como sendo destruidor, Apolion no grego ou Abaddon em hebraico. Além disso, esta segunda estrela é chamada de anjo do abismo, ocupando ainda uma posição de primazia sobre os demais demônios. Isso nos leva a Apocalipse 12, 3, 4. Quando fala, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Comparando-se este versículo com Apocalipse 12, 9, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Podemos entender sem dificuldade que o dragão é Satanás e que ele foi o líder da rebelião que ocorreu no céu, tornando-se o maioral entre as hostes das trevas. Após a rebelião, todos os anjos caídos foram aprisionados. Vejamos duas passagens que narram este evento. Em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em Judas 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Seguindo em Apocalipse 9, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A primeira informação importante para que possamos entender esta questão aqui, vimos acima que o poço do abismo ou Tártaro é o nome dado ao lugar onde foram aprisionados os anjos caídos. Vimos também que a estrela caída mencionada neste versículo é o próprio Satanás. O que o versículo nos informa aqui é que a ele foi dada a chave do poço do abismo e logo depois foi aberto este poço e subiu fumo como fumo de uma fornalha, e era tanto este fumo ou fumaça que chega a escurecer o sol e o ar. Aqui vemos de maneira bem clara que os agentes do juízo têm sua origem no poço do abismo, de onde saíram libertados pelo anjo do abismo, pelo seu rei, Satanás. João narra que com o abrir do poço a terra foi obscurecida em manto negro formado pela fumaça que saiu do poço do abismo. Afinal, saem de dentro da prisão dos anjos caídos uma verdadeira concentração do mal, que de repente é liberada, como se estivesse acontecendo uma explosão de uma panela de pressão. O ódio, a vingança, a destruição saindo tudo de uma vez,
com o único intento, destruir a obra-prima da criação divina, o homem. Parte das densas trevas em que foram arrojados os demônios espalha-se sobre a terra, que se torna, por assim dizer, uma extensão do poço do abismo e da sua prisão, encobrindo o sol. Outro aspecto importante que devemos nos lembrar é que se esta chave foi dada a ele, então significa que ele mesmo não tem acesso a ela, a não ser por concessão divina. Em todo tempo vemos que Deus tem o controle de tudo, e logo em seguida nós vemos gafanhotos, que fala, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Veremos mais adiante que estes gafanhotos são demônios. A comparação com gafanhotos é muito apropriada. Eles são usados no Velho Testamento como símbolos de destruição. Originários do deserto, invadem áreas cultivadas em busca de comida. Podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento, deixando toda a terra nua de sua vegetação onde quer que eles passem. Depois das chaves, foi-lhes dado poder. Os demônios recebem poder e mais uma vez da parte do próprio Deus. Tudo isso indica mais uma vez que tudo está sob o controle e poder de Deus, mesmo esta investida das hostes diabólicas sobre a terra. Eles nada podem fazer a não ser o que lhes é permitido por Deus, com o poder que têm os escorpiões da terra. Outra indicação que não se trata de gafanhotos normais, é o tipo de poder que lhes é conferido. Os gafanhotos comuns não ferem ao homem. Eles teriam como alvo a alimentação, a vegetação, e esse juízo já aconteceu na primeira trombeta. A dor que causam é indireta através da fome, alto preço de produtos e as coisas desta natureza. A comparação feita com gafanhotos e escorpiões tem dupla função: mostrar, respectivamente, o poder de destruição. Para isto, eles recebem o seu poder de ferir, o qual foi comparado à picada de escorpião. O escorpião é um animal terrestre e noturno. Sua picada é dolorosa e pode ser mortal em algumas espécies. Era usado como instrumento de suplício e tortura por causa da dor que seu ferimento causa. Veremos no versículo 10, onde fala que tinham caudas como semelhante a escorpiões e aguilhões. A principal indicação e argumento de que aqui se trata de demônios e não de gafanhotos, como conhecemos. Outro aspecto é o fato de serem escorpiões, animais noturnos das trevas, assim como são estes seres que sobem do abismo, um lugar de trevas. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Mas o que seria o selo de Deus? Nós vemos aqui a resposta em Efésios 1, versículo 13, parte B. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Também Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bem, voltando aqui a Apocalipse, diz: e foi-lhes permitido que não os matassem. Deus conhece muito bem o ódio mortal dos demônios contra a raça humana. E se eles não fossem limitados em seu poder, certamente destruiriam a todos sobre a terra. Então, o tempo de atuação livre desses demônios nessa trombeta é bastante curto, apenas 5 meses. E a Bíblia fala que naqueles dias os homens buscarão a morte, desejarão morrer, mas não a encontrarão. A agonia será tão grande a ponto dos homens desejarem a morte, porém eles não vão encontrar. Isso tudo é muito impactante. Além da escuridão, vêm esses escorpiões assustadores e maléficos, e esses demônios com seu chefe e o seu rei, o anjo do abismo. Porém, em todo tempo, a Bíblia nos deixa claro que todos esses juízos são para aqueles que não estiverem com suas vestes limpas e não creram e não entregaram suas vidas ao nosso Deus. Bom, por hoje é só. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.